Quero te falar também sobre o Palmeiras de Abel Ferreira, com números importantes. E explica também em que pé estão as negociações do banco digital Nubank com o Palmeiras e W Torre pelos naming rights. Pedido de demissão no São Paulo para acerto com o Palmeiras? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes da informação que eu antecipei com exclusividade sobre a saída de Alan Barcelos do São Paulo. Para completar, Gustavo Gomes pretende encerrar carreira no Palmeiras. Quero falar ainda sobre o sorteio da Copa do Brasil, as últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você gostou do sorteio do seu time na Copa do Brasil? Nessa segunda-feira a CBF reuniu dirigentes dos clubes e fez o sorteio da quinta fase que marca a entrada das equipes da Série A na competição. Dá para contar que Palmeiras e Corinthians foram os maiores sortudos. Palmeiras enfrenta o Jacuipense, time da Bahia, que até fez bom campeonato estadual, mas está bem distante da realidade financeira alviverde. Já o Corinthians encara o Barra, de Santa Catarina. Barra que foi campeão da Série D no ano passado, Barra que foi campeão catarinense esse ano, mas é um time de terceira divisão nacional. O Grêmio pega o Confiança, campeão em Sergipe, o Vasco pega o Paysandu, campeão lá em Belém, no Pará. Queria contar sobre os confrontos de times da Série A contra times da Série B. Atlético Mineiro e Ceará, Cruzeiro e Goiás, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. A gente ainda vai ter Fluminense e Operário, Inter e Atlético, São Paulo e Juventude. Há também jogos de times da Série A, como Flamengo e Vitória, Bahia e Remo, Botafogo e Chapecoense, Red Bull, Bragantino e Mirassol, Santos e Curitiba. Tem também um confronto de times da Série B com Fortaleza e CRB. Quais foram os times que deram sorte? E aqueles que deram azar, já uso o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? E o Palmeiras de Abel Ferreira é especialista nas 8 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Vale aquela máxima dita por Pepe Guardiola de que o Campeonato Nacional de Pontos Corridos se perde nas 8 primeiras rodadas e se vence nas últimas 8. Palmeiras do Abel é especialista em largar bem. Desde que ele assumiu o Verdão e passou a disputar o campeonato desde o início, na temporada de 2021, há somente uma campanha um pouco mais distante da ponta. Foi em 2024, quando ele tinha a 8ª colocação, na 8ª rodada, mas com 14 pontos bem perto dos líderes. Em todas as demais participações, o Palmeiras muito perto da ponta ou na liderança. Como na atual temporada, o Palmeiras soma 19 pontos em 24 possíveis, com 3 de vantagem para São Paulo e Fluminense. Na temporada passada, a campanha é igualzinha, 19 pontos em 24 possíveis e a liderança. Em 2023, o Palmeiras era vice-líder com 16 pontos conquistados. Em 2021, terceira colocação com os mesmos 16 pontos. Teve ainda a campanha de 15 pontos em 2022 com a liderança do Campeonato Nacional. Palmeiras que entrou num período de folga, Abel Ferreira nem está no Brasil, ele embarcou no sábado à noite, pouco depois da vitória contra o São Paulo, para Portugal, onde passará os dias até sexta-feira, quando retorna para iniciar atividades, pensando no pós-data FIFA. Preciso falar para vocês sobre o Palmeiras e as tratativas com o Nubank, banco digital, disposto a comprar os name rights. História que surgiu durante o final de semana, quero trazer alguns avanços importantes. Se o Palmeiras e a W Torre, que é quem toca essa negociação, fecharem com o Nubank e rescindirem contrato com a Allianz, dá para contar que o Verdão e a W Torre terão um acréscimo significativo de receita. Isso porque o Nubank topa bancar 10 milhões de dólares por ano ou 53 milhões de reais num contrato até 2044. A soma total desse acordo de 954 milhões de reais. Palmeiras e a W Torre têm contrato com a Allianz de 5 milhões de dólares por ano, exatamente metade do valor, 26 milhões e meio de reais. E o contrato se encerra em 2034, 10 anos antes, assegurando 212 milhões de reais. Diferença significativa, de 954 milhões com o Nubank, 212 milhões de reais com a Allianz, com a ressalva de que há 10 anos de diferença entre a proposta do Nubank, que termina em 2044, e da Allianz, que termina em 2034. O ponto central dessa história: não foi revelado até agora o valor da multa para quebra do contrato entre Palmeiras e W Torre com a Allianz.
Contrato que se encerra em 2034 e certamente tem uma pendência financeira muito alta. Antes de gravar esse vídeo, procurei a W Torre, que é a grande responsável por acertar, negociar e buscar possíveis parceiros para o estádio. O que eu ouvi dessa pessoa da W Torre com quem conversei é de que a construtora não vai se manifestar, nem confirmando, nem desmentindo possíveis acordos. Só para completar, contar que o Nubank acaba de comprar os name rights de um novo estádio no futebol dos Estados Unidos, o estádio do Inter Miami, onde joga Lionel Messi, vai se chamar No Stadium. Você gostaria que o Allianz Parque virasse No Stadium ou No Arena? Enfim, use o espaço para comentário e opine sobre o tema, beleza? Everton Cebolinha deve jogar pouco até a janela da metade do ano. É que o atacante, cujo vínculo no Flamengo se encerra em dezembro, tem sido alvo de especulações de clubes brasileiros, e ele não pode, no Campeonato Nacional, estourar o limite de 12 partidas, que o impediria de atuar por um rival a partir do segundo semestre. Chegou a surgir nas últimas horas a notícia de que o Cruzeiro tem a intenção de contratar o Cebolinha. Confesso que ninguém no Cruzeiro me confirmou essa notícia até agora. Cebolinha que tem 5 partidas disputadas no Campeonato Nacional. Dessa maneira, ele só pode entrar em campo em mais 7 jogos até a pausa para a Copa do Mundo, que acontece entre os meses de junho e julho. Se ele disputar mais do que 12 partidas no Campeonato Brasileiro, a transferência, se acontecer na metade do ano, só vai poder ser realizada para clubes do exterior. Vale a lembrança de que o Flamengo desembolsou 13 milhões e meio de euros para comprá-lo do Benfica. A ideia de vendê-lo em janeiro não rolou. E diante desse cenário, é grande a chance de o Flamengo não faturar nada ou uma quantia bem pequena, liberando o jogador com 6 meses de antecedência. Só para completar, lembrar que o Cebolinha, nas últimas 3 partidas do Flamengo sob o comando de Leonardo Jardim, em 2 delas ele nem sequer saiu do banco de reservas contra Corinthians e Botafogo. E aí, Everton Cebolinha caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Gustavo Gomes revelou a pessoas próximas que pretende se aposentar no Palmeiras. O capitão alviverde no clube desde 2018, hoje tem 32 anos de idade e dá para jogar por pelo menos 5, 6 ou talvez 7 anos. O contrato atual foi renovado recentemente e se encerra em dezembro do ano que vem. Vale a lembrança de que o Gustavo Gomes ganha R$1,5 milhão por mês e está entre os zagueiros mais bem pagos do futebol brasileiro. Temporada atual, como de costume, de titularidade absoluta, 18 partidas com 2 gols marcados, e ele consegue manter um altíssimo nível, mesmo sendo mais veterano do que quando da sua contratação, que aconteceu no primeiro momento por empréstimo, junto ao Milan. Depois a gente foi descobrir que era um empréstimo com obrigação de compra, operação total que ficou em quase 6 milhões de euros. Só para completar, Gustavo Gomes tem tanta moral e autonomia no Palmeiras quanto na seleção paraguaia. Foi ele o grande responsável por convencer o Maurício, jogador do Palmeiras, a se naturalizar paraguaio. O avô dele é paraguaio e graças a esse movimento, o Maurício já foi convocado para essa data FIFA do mês de março e pode figurar na seleção paraguaia da Copa do Mundo. A saideira sobre o Palmeiras, contar que Agustin Giai, mesmo tendo se tornado titular do Palmeiras recentemente, foi convocado para a seleção argentina, para os amistosos dessa data FIFA. Ele entra no lugar de Gonzalo Montiel, que se contundiu. Bora de mais uma informação exclusiva. Contei no início da tarde dessa terça-feira, nas minhas redes sociais, que Alan Barcelos pediu demissão do cargo de técnico do Sub-20 do São Paulo. A alegação é de que o tricolor não cumpriu uma série de promessas feitas desde a renovação do seu contrato, que aconteceu durante a Copa São Paulo de Juniores. O Alan Barcelos tinha muito moral no São Paulo, bicampeão da Copa do Brasil, venceu a Copa São Paulo do ano passado e fez ótima campanha também nesse ano, perdendo apenas a final para o Cruzeiro. Pois bem, em meio à Copa São Paulo e com proposta do Palmeiras, o tricolor chamou o Alan Barcelos, renovou seu contrato até dezembro de 2027, lhe garantiu um bom aumento e prometeu que o Alan Barcelos seria efetivado como auxiliar técnico do time profissional, para ser preparado, para que num futuro não tão distante se tornasse o treinador do time principal. Alan Barcelos teve participação no lançamento de vários bons atletas da base do São Paulo. Mas o tempo passou e nenhuma dessas promessas foi cumprida. O Alan Barcelos esteve só uma única vez no centro de treinamento do time profissional desde o fim da Copa São Paulo. E a contratação do Roger Machado, anunciado alguns dias atrás, foi a gota d'água. Escutei isso de uma pessoa muito próxima ao Alan Barcelos a partir da chegada do gaúcho para o lugar de Hernan Crespo.
o Alan Barcelos tomou a decisão de pedir demissão. Importante, ele não vai precisar pagar a multa que estava prevista no seu contrato. Ele conseguiu convencer dirigentes do São Paulo de que essas promessas não cumpridas poderiam resultar num acordo amigável. Detalhe importante: a tendência é que Alan Barcelos seja anunciado como novo técnico do Sub-20 do Palmeiras em alguns dias. Palmeiras deve evitar fazer esse anúncio agora para não criar uma situação ainda mais chata, especialmente porque o Alan Barcelos conseguiu deixar o tricolor sem pagamento da multa. Só para completar, queria contar também que o Alan Barcelos foi sondado recentemente para treinar a seleção brasileira Sub-17 e já havia sido consultado para trabalhar à frente de times profissionais. Saideira sobre o São Paulo, o tricolor renovou o contrato com a New Balance, algo que eu já havia contado que aconteceria, 15 milhões de reais fixos por ano, com royalties, esse valor pode chegar até 35 milhões de reais por temporada. A multa para quebra do contrato nunca inferior a 50 milhões de reais. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala turma, beleza? Mais um giro de notícia pra vocês. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, ativando o sino das notificações. Nesta quarta-feira com muita informação do Palmeiras pra você acompanhar tudo que está sendo falado, repercutido, informado, noticiado e muito comentado sobre tudo que está acontecendo no dia a dia do Verdão. Peço humildemente para você dar o like, se inscreva no canal, ativando o sino das notificações. Não esqueça de deixar o like, valeu? Um grande abraço, até o próximo vídeo, fui!